Graça e paz. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel, ele é a continuação do livro de 1 Samuel, documentando a ascensão de Davi de pastor de ovelhas a rei. Isso era plano de Deus, estabelecer sua dinastia para sempre. Numerosas lições aguardam os leitores deste livro. Os livros de 1 e 2 Samuel, eles foram compilados em um único volume. Provavelmente não são produto de um único autor. Ambos os livros de Samuel são fontes históricas escritos para toda a nação de Israel, assim como o Antigo Testamento também foi escrito para toda a nação de Israel. O arranjo ou edição dessa história, ela apresenta os seguintes propósitos: o propósito teológico e o propósito político. Como 2 Samuel é uma continuação do 1 Samuel, originalmente eles formam uma única narrativa. Mas quando foram traduzidos para o grego, o texto não caberia em um único rolo. E o que os escribas fizeram? Dividiram o livro em 2 partes, representando a natureza sequencial de cada um deles. Eles foram planejados de maneira assim, muito prática. 1 Samuel fala sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel. 2 Samuel já fala de Davi, sua ascensão ao governo como rei. Saul e Davi, ele viveu em conflito durante muitos anos, porque Davi era ungido rei e Samuel sabia disso, Saul sabia disso. E por isso Saul nutria uma raiva e um ciúme incríveis de Davi. Por causa deste conhecimento, Saul estava disposto a acessos de fúrias sobre Davi. Saul perseguiu Davi em muitos lugares, inclusive pelas florestas, pelas cavernas das montanhas da Judéia. Embora Davi fosse um guerreiro realizado e um rei ungido, sua primeira aparição no reino foi como músico, no reino de Saul. Seu primeiro papel na corte de Saul foi de músico. Portanto, não é surpresa que Davi exprimia sua dor através da composição de canções. Ele foi responsável por pelo menos 73 canções registradas no livro de Salmos. Muitos creem que o Salmo 18, inclusive, pode ter sido parcialmente registrado e escrito em referência à morte de Saul. Este salmo ele aparece na sua totalidade no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Após anos de fuga e lutas, Davi foi coroado rei no sul. Um dos primeiros atos de Davi como rei, por incrível que pareça, foi elogiar o povo de Jabes de Gileade por sua bravura, recobrindo e enterrando os corpos de Saul e seus filhos, que haviam caído em batalha. Ainda nessa edição, queridos leitores, eu gostaria de apresentar alguns lugares de destaque no livro de 2 Samuel. Primeiro lugar, Hebrom. Após a morte de Saul, Davi mudou-se da cidade dos filisteus em Ziglag para Hebrom, onde a tribo de Judá o coroou rei.
O segundo lugar de destaque foi Jerusalém, onde ocorreu as primeiras batalhas de Davi, e foi exatamente na fortaleza de Sião, em Jerusalém. Foi para esse lugar que Davi trouxe a arca da aliança e fez uma aliança especial com Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 6, e no capítulo 7, versículo 29. Um outro lugar que eu gostaria de apresentar é Gate. Neste lugar, os filisteus foram inimigos ferrenhos de Davi, embora eles tivessem dado refúgio a Davi quando ele fugia de Saul. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 27. Mais um lugar, Moabe. Moabe era um lugar que controlava as cidades de Israel e cobrava pesados impostos. Nós vamos ver isso em Juízes, capítulo 3, versículo 12, e capítulo 12, versículo 30. Davi, em batalha, conquistou este lugar e, por sua vez, ele impôs tributo sobre eles. Está lá no capítulo 8, versículo 2. Mais um lugar, Edom. Embora os edomitas e os israelitas tivessem como ancestral o mesmo homem, ou seja, Israel, está lá em Gênesis 25, 19 a 23. Eles eram inimigos de longa data. Davi derrotou também Edom e os obrigou a pagar tributos. Está lá no capítulo 8, versículo 14. Mas outro lugar é Rabá. Neste lugar, os amonitas transformavam uma missão de paz em uma guerra inflamada contra Davi. E Davi, então, nesse lugar, derrotou essa aliança, primeiro em Elã, depois em Rabá, capital da cidade. Está lá no capítulo 10, versículo 1, e no capítulo 12, versículo 31. Mais um lugar, Manaim. Nesse lugar, Davi teve grandes vitórias no campo de batalha, mas também foi neste lugar que teve sérios problemas familiares. Seu filho Absalão mobilizou um exército para lutar contra seu pai, o rei Davi. Nós vamos encontrar no capítulo 13, versículo 1, e no capítulo 17, versículo 29. E coroou-se rei em Hebrom. É claro que isso trouxe uma tristeza muito grande no coração do rei Davi, porque, afinal, essa conspiração vinha do lado do seu filho Absalão. Penúltimo lugar, o bosque de Efraim. Os exércitos de Absalão e Davi lutaram no bosque de Efraim, e foi nessa luta que Absalão enroscou numa árvore e foi morto por Joabe, o general de Davi. Com a morte do filho Absalão, a rebelião cessou e Davi foi recebido de volta para Jerusalém. Está lá no capítulo 18, versículo 1 e 19, versículo 49. E por último desses lugares que eu estou apresentando, não menos importante, é Abel Bet-Maaca. Davi teve vitórias também neste lugar, porque a mão do Senhor era com ele. E as vitórias alcançadas pelo rei Davi lançaram os fundamentos para que seu filho Salomão tivesse um reinado pacífico. O pai lutou muito, alcançou vitórias para que o filho tivesse um reinado pacífico. Queridos leitores da Rota 66,
O livro de 2 Samuel, ele é composto de 24 capítulos e conta a história de um homem que termina retratando o heroísmo, a sabedoria e a espiritualidade de Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo em meio à disciplina, Deus é gracioso e ouve as nossas orações quando nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. Deus não se deixa cegar pela ira, muito pelo contrário. Ele é cuidadoso e está sempre atento à oração dos seus santos. Ele nos convida a orar e Ele molda a realidade às nossas orações, quando estas estão de acordo com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Como é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que fantástica arma espiritual Deus nos tem dado, hein? O poder da oração. E a palavra nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então, queridos leitores, nós temos uma arma forte nas mãos. Há muitos que dizem que a oração é uma bomba de dinamite que nós temos nas mãos e aonde ela cai, aonde ela vai, ela destrói os inimigos. E eu fico se imaginando que alegria quando Davi ganhava as batalhas, porque ele era um homem de oração. Ele nunca saía para as batalhas sem pedir para Deus: eu vou, eu subo. E ele ficava esperando a resposta, porque muitas vezes nós oramos e não esperamos a resposta. Mas quando nós oramos e esperamos a resposta de Deus, nós vamos em frente. Esse era o resumo que eu gostaria de deixar para você, leitor da Rota 66. E ao ler esse livro, fique atento, porque ele vai ensinar para nós muitas coisas nesses 24 capítulos. Ele vai, inclusive, nos ensinar que Deus, Ele faz infinitamente mais de um pastor de ovelhas ao rei de Israel, de um homem que cometeu um adultério e um homicídio, não é? Foi chamado segundo o coração de Deus por causa do seu coração generoso e arrependido. Que Deus nos abençoe e boa leitura.